Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sou a missionária Nilda, estou aqui nessa manhã com a mensagem para o teu coração, amém? Glória a Deus, manhã de segunda-feira, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vida novamente, por essa oportunidade de falar deste Deus, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo vê, né? E Deus, ele tem uma palavra para os nossos corações nessa manhã. Quero deixar aqui no livro 2 Crônicas 7:14. Aleluia para a minha e a tua meditação. Não sei a forma que você se encontra, mas eu quero aqui deixar uma mensagem para você. Para o Senhor diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Amém? O Senhor, ele nos dá uma mensagem no livro 2 Crônicas, uma mensagem forte, né? Uma mensagem para o dia de hoje, para nós meditarmos. E João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então, quem liberta o homem é a palavra de Deus. Nessa manhã, Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus quer te libertar. Jesus, ele te ama, aleluia. Ele te ama tanto que ele deu o seu único filho por amor de mim, por amor de você. Aqui no livro 2 Crônica, Deus fala, aleluia, que a única forma de nós chegarmos aos pés do Senhor, de nós chegarmos a adquirir algo da parte do Senhor, é nos humilhar. Humilhar perante quem, missionária? A Deus, a Jesus Cristo. Aleluia, ele diz. Aqui o povo estava sofrendo, né? Deus havia feito uma promessa para o povo. E aqui, quando Salomão está terminando o templo, né? A construção do templo, a reconstrução do templo, Deus aparece, né, para Salomão. Deus fala diretamente com Salomão, né? Muito gratificante. Deus falar conosco. Não merecemos, mas Deus fala. Deus fala com o teu povo, Deus fala contigo. Assim como ele falou com Salomão. Porque havia uma promessa, né? Davi queria construir o templo, mas Deus disse que não. Que quem construía o templo era descendente de Davi. Mas por que, missionária, que Davi não construiu o templo? Se era o sonho dele. Davi não era um homem segundo o coração de Deus, sim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não foi chamado para construir templo. Davi foi chamado para guerrear. Deus disse que as mãos de Davi não poderia construir o templo, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que estava ali com um propósito diferente do de Salomão. Todos nós perante Deus temos um chamado diferente. Aleluia. Salomão era diferente de Davi, não era melhor do que Davi, era diferente. Aleluia. Então cada um de nós é diferente. O chamado é o mesmo, todos para ser filho, mas cada um com uma função diferente. E o chamado de Salomão era para reconstruir o templo. E a Bíblia fala que tudo terminado, depois de tudo acabado, Davi perguntou para Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Que tudo quanto Salomão tentou fazer, deu certo. E Deus era com Salomão. Então, Salomão tem aquela preocupação de saber, né? Como faria, como que Deus falaria com o povo, né? O que era para ser feito além do que já tinha aparentemente feito. Aleluia. Deus olha para Salomão e diz que só precisava o povo clamar. Deus só precisa que você clame. Esta causa, este problema que você está passando, Deus só precisa que você abra a tua boca. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Deus está esperando você clamar. Aqui o Senhor diz para Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então era simples. O templo estava acabado, tudo estava pronto, só faltava o povo.
Só faltava o povo se humilhar perante Deus. Só faltava o povo clamar, só faltava o povo abrir mão, aleluia, dos ídolos, do pecado, de muitas coisas que eles ainda carregavam com eles. Então o Senhor disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele não estava falando de outro povo, ele está falando do povo dele. Ele não está falando para quem estava lá fora, ele está falando para quem estava lá dentro. Aleluia. Então, há uma promessa. A promessa para quem, missionário? É para mim e para você e para todos aqueles que querem. Se você quer, se você busca, você recebe. Aleluia. Porque o Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se eu te chamo você pelo nome, alguma coisa eu estou querendo de você. Eu não vou simplesmente te chamar. Então o Senhor está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa que eles fizerem, se humilhar. Segundo, orar. E buscar a minha face. E se converter, tem isso. Porque o Senhor fala que nem todos que me diz Senhor, Senhor será salvo. Porque nem todos que buscam, encontram. E nem todos que pedem, recebem. Por quê? Porque não se humilhou, não se converteu. Então o Senhor diz: tem uns requisitos. Tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar. E depois se converter. Se converter do que, missionária? Dos maus caminhos. Para receber. A pessoa bate o joelho no chão agora, já quer resposta. A pessoa orou uma noite, já quer que o céu se abra. Houve perdão? Houve renúncia? Abandonou o pecado? Como que Deus vai ouvir? Deus é santo. Deus é santo. Importa que nós sejamos santos. Diz a palavra de Deus. Sabemos que não vamos chegar a 100%, mas precisamos lutar. Precisamos a cada dia nos render aos pés do Senhor, porque Ele diz: se você se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei, olha, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia fala de um homem que estava à beira do caminho, mendigando. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar, clamar, pedir, implorar. Cada vez mais alto ele gritava, a multidão se levantava contra ele, mas cada vez mais alto ele gritava. Ele não deixou que ninguém o oprimisse. O inimigo tentou de todas as formas parar aquele cego, o cego Bartimeu. Olha o homem, nem nome tinha. Porque quando você não tem Jesus, você não tem nem nome, as pessoas não te chamam pelo nome. Aquele homem não tinha nome, era chamado de cego a vida inteira. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a gritar. O segredo é você insistir, é você clamar, é você gritar. E aquele homem começou a gritar, gritar, gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus para e manda chamar aquele homem. Jesus parou, mandou chamar aquele homem. Quando aquele homem chega aos pés do mestre, o mestre diz: o que queres que eu te faça? Afinal, Jesus não sabia que ele precisava, sabia. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Aleluia. Jesus quer ouvir de você, do teu coração, da tua boca, você confessar: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus diz: a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele, além de cura física, ele precisava de uma cura espiritual. Não, ele precisava de salvação. Porque ele sabia que Jesus estava ali, Jesus estava passando. Jesus: a tua fé te salvou. Além que ele ganhou a cura física, ele ganhou a cura espiritual. Jesus salvou ele. Então muitas coisas acontecem na minha e na tua vida porque Deus tem propósito. E os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. A tua fé te salvou. Então aquele homem estava ali à beira do caminho, não era por uma acaso. Ele estava ali se humilhando todos os dias. No dia que Jesus passou, ele recebeu um milagre.
porque ele estava ali se humilhando, ninguém via. Mas ele viu que ninguém estava vendo. Mesmo de longe ele ouviu. Com os olhos da fé, porque ele não tinha visão física. Mas pelos olhos da fé, ele sabia que Jesus estava passando ali, era diferente. A multidão era diferente. Porque você sabe quem é a multidão que está com você e aquela que não está. Você sabe da multidão que está com Jesus e aquela que não está. Aquele cego sabia. Então, por isso que lá na 2ª Crônica, Deus vai falar com Salomão diretamente, com Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, eles precisam não somente chamar, eles precisam se humilhar. Eles precisam buscar. Eles precisam se converter. Para que eu, lá do céu, aleluia, eu olharei para eles. Aleluia. Aleluia. Então, Deus disse, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, primeiramente, Deus quer perdoar pecado, para depois sarar. Porque não adianta Deus te curar e você continuar doente de espírito. Não vai dar certo. Primeiramente, Deus quer te curar por dentro. Quer te salvar. Deus quer te perdoar. Deus quer te salvar para depois te curar. Aleluia. E ele diz, versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, precisou limpar a casa. Precisou que o povo se humilhasse. Para que os olhos de Deus estivessem atentos à oração daquele lugar. Os ouvidos de Deus estivessem abertos. Então, precisaria que o povo se humilhasse. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora sim. Por quê? Porque limpou. Porque purificou o templo. Porque o povo se humilhou. Aonde tem humilhação, tem resposta de Deus. Aonde tem oração, tem vitória. Aonde tem clamor, tem bênção. Aonde o nome do Senhor é exaltado, o nosso Deus, ele chega e ele faz coisas grandes. Então toma posse nessa manhã da tua vitória. O inimigo fez de tudo para que eu não gravasse esse vídeo. Eu tentei gravar uns 3 ou 4. Não consegui postar. Mas eu estou aqui com uma mensagem diferente nessa manhã para você que quer, que deseja ter uma vida com Deus. Que deseja bater o joelho no chão e ver a resposta de Deus. O segredo está aqui. Não é nada impossível, não. O segredo é esse. O segredo é você se humilhar. Humilhar aos pés do Senhor. Chamar Ele para perto de ti. Pedir para que Ele entre em tua casa. Pedir para que Ele não faça visita, mas que Ele faça morada na tua casa. Convide Jesus para dentro da tua casa. Convide Jesus para fazer morada na tua casa. Tem pessoas que querem Jesus, mas não convidam. Tem pessoas que dizem que ama Deus, mas não convida Ele para dentro da tua casa. Então o segredo é você convidar Jesus para dentro do teu barco. O segredo é você confiar nele, entregar os teus caminhos. A Bíblia fala, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele está mudando a situação nessa manhã. Que a Bíblia fala que era a 2ª vez que Deus aparecia para Salomão. Olha que privilégio. Deus apareceu para Salomão. Conversou com Salomão. Falou o que precisava ser feito. Aleluia, Jesus. E Salomão conseguiu os propósitos de Deus. Ele conseguiu terminar o templo. Porque ele deu ouvido à voz de Deus. Porque havia uma promessa para Davi. Davi não concluiu o templo. Porque Deus não permitiu. Mas Salomão, teu filho, teu herdeiro, construiu o templo do Senhor. Era uma promessa.
O povo adorava a Deus em montes, debaixo de pé de pau, não tinha um lugar certo. Aleluia. Mas Deus havia feito uma promessa e Deus cumpriu. A Bíblia fala que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu que vai te dar uma casa, ele vai te dar. Se ele prometeu que vai te dar um carro, ele vai te dar. Se ele prometeu que vai te dar uma porta de emprego, uma porta de escape, talvez não seja uma porta grande, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. É somente você fazer o que está na Bíblia. Se humilhar aos pés do Senhor e clamar, e se arrepender dos maus caminhos. E buscar a face dele, então você vai encontrar. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que faz. Grandes coisas Deus já fez na minha vida. E está fazendo. Grandes coisas. Se eu passasse o dia aqui falando desse Deus, falando de Jesus para vocês, era pouco. De tantas maravilhas que Deus já fez na minha vida. É porque tem momento que é muito difícil. Não é difícil pregar a palavra de Deus. É porque você precisa de um tempo. Precisa de paz, precisa de que ninguém te interrompa quando você está gravando, e às vezes é difícil. Mas eu estou aqui dizendo para você, confia, não desista, toma posse nessa manhã do teu milagre, da tua vitória, amém? Que Deus abençoe o teu dia, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, não deixa de compartilhar.